Olá, crianças! Vamos para mais uma história bíblica no Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre Abrão e Agar, o plano de Sarai para ter um descendente. Você encontra essa história em Gênesis capítulo 16. Na história anterior, nós aprendemos que Abrão era um homem de fé e essa fé foi considerada para a sua justiça. Gênesis 15, versículo 6. Nós vimos também que as perguntas e as ações de Abrão mostravam sim a sua fraqueza, mas a sua fé permanecia firme. Deus não havia revelado detalhadamente como os seus planos para a vida de Abrão seriam realizados. E assim Abrão, ele chegou a pensar que quando Deus falava que a sua descendência seria numerosa como o pó da terra ou como as estrelas do céu, e considerando que ele não tinha um filho para ser seu herdeiro, ele pensou que o seu servo Eliezer seria o seu descendente, seria o seu herdeiro. Mas Deus deixou bem claro para Abrão que o seu descendente seria um filho biológico, ou seja, não seria um filho adotivo, mas um filho nascido de Abrão. E Abrão creu, mas o tempo foi passando. E já fazia 10 anos que ele tinha saído da terra de Harã e ainda estava sem filhos. Abrão confiava que o Senhor iria cumprir a sua promessa. Mas, de novo, por não saber os detalhes de como essa promessa seria cumprida, Abrão e Sarai se precipitaram, tentando uma solução para então ter filhos. Sarai teve uma ideia e apresentou a Abrão. Naquela época, era tolerado, era aceitado que um homem tivesse mais do que uma mulher, como se fosse uma segunda esposa. Abrão amava muito Sarai e ele nunca procurou ter uma segunda esposa. Mas daí Sarai conversou o seguinte com Abrão: Abrão, eu já estou velha e o Senhor Deus não tem me dado um filho até agora. Tome então minha serva egípcia Agar e tenha filhos com ela. E assim você vai me edificar por meio de filhos, por meio dela. Gênesis 16, versículos 2 e 3. Agar seria considerada como uma segunda esposa para Abrão, mas ela ainda iria permanecer como serva de Sarai, mas os filhos que nascessem dela seriam considerados como pertencentes a Sarai. Abrão, ouvindo essa proposta de Sarai, concordou. Então ele tomou Agar como mulher e Agar ficou grávida. A Bíblia diz então que, vendo Agar que estava grávida, passou a desprezar a sua senhora Sarai. É bem provável que Agar imaginou que, porque ela estava grávida de Abrão, ela seria mais favorecida do que Sarai. Talvez ela zombasse de Sarai porque Sarai não conseguia dar à luz filhos. E pode ser também que Agar tinha a esperança até de ser mais amada por Abrão do que Sarai, porque ela trazia o herdeiro de Abrão no seu ventre, né? Vejam só que o plano de Sarai não estava funcionando de jeito nenhum e em pouco tempo começou a gerar conflitos sérios dentro da família da aliança. Sarai se sentiu desprezada por sua serva e então ela foi conversar com Abrão. Ela talvez achava que Abrão favoreceu tal comportamento, tais sentimentos por parte de Agar, ou mesmo ela pode ter imaginado que Abrão não tinha problema nenhum com a forma como Agar estava tratando Sarai. Então Sarai disse tudo o que estava sentindo e finalizou dizendo o seguinte a Abrão:
julgue o Senhor entre mim e ti. Gênesis 16, versículo 5. Abrão, ele ouviu atentamente a Sarai, e então ele respondeu o seguinte: a serva pertence a você. Faça aquilo que você achar melhor com ela. Gênesis 16, versículo 6. Sarai, então, humilhou Agar e Agar fugiu de sua presença. Certamente Sarai lembrou a Agar o seu lugar como serva e colocou ela, provavelmente, para cumprir as suas obrigações. E aquilo era muito humilhante para Agar, porque Agar tinha acabado de ser promovida a segunda esposa de Abrão. Então ela não aguentou tal humilhação e fugiu. Ela parece que não estava nem preocupada de que ela carregava o herdeiro de Abrão em sua barriga e que ela também pertencia à sua senhora. Vejam como a ação impensada de Abrão e Sarai trouxe tristeza para a família da aliança. Abrão tinha um relacionamento especial com Deus, mas mesmo assim ele não consultou o Senhor para saber como lidar com uma situação tão séria como essa, que envolvia a promessa de Deus acerca de um herdeiro. E ele também foi logo aceitando a proposta de Sarai de receber Agar como sua segunda esposa. E Sarai, sabendo da promessa de Deus a Abrão, ela pensou que iria resolver o problema de sua esterilidade com meios humanos, para então suscitar descendência a Abrão. E Agar, apesar de que ela não tinha escolha nessa situação, ela desprezou o fato de que o filho que ela carregava no ventre era uma semente santa de Abrão, aquele que havia recebido a promessa de Deus de que seu herdeiro, de que sua descendência seria numerosa como o pó da terra e como as estrelas do céu, e que por meio dessa descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Ela não quis saber disso, e depois que ela foi humilhada, ela fugiu. Mas o Senhor sabia de tudo o que estava acontecendo ali na casa de Abrão. E com certeza os planos que o Senhor tem são muito maiores do que qualquer plano que alguém tenha. E o Senhor foi mais uma vez misericordioso com Abrão e com sua família. Um anjo do Senhor foi até Agar, que estava junto a uma fonte de água no deserto, e acalmou o coração dela. O anjo disse a Agar que ela deveria retornar para Sarai e se humilhar diante dela. O anjo também disse a Agar que o filho que ela teria seria chamado de Ismael e que a descendência dele seria grande. O nome Ismael significa Deus ouve. E esse nome foi dado pelo próprio Senhor para lembrar a Agar que o Senhor lhe acudiu em sua aflição. Agar, então, invocou o nome do Senhor, reconhecendo que o Deus de Abraão é um Deus que vê. Ela entendeu que o Senhor cuidou dela naquele momento e ela então voltou para a casa de Abrão e fez como o anjo lhe havia dito. O tempo então passou e Agar deu à luz a um filho. Abrão colocou o nome do menino de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Será que Ismael era o descendente prometido de Deus a Abrão? Será que Sarai tinha razão em imaginar que, como a promessa de Deus foi feita a Abrão, não importava se o filho não nascesse dela? Isso nós vamos ver na nossa próxima história. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos agora para as perguntas para fixação da aprendizagem. Primeira pergunta. Qual foi a ideia de Sarai para dar um descendente a Abrão?
como Agar tratou Sarai depois que ficou grávida de Abrão. O que Agar fez depois que Sarai a humilhou? Qual foi o nome que o anjo do Senhor deu ao filho que nasceria a Agar? E aqui o slide com os materiais que nós utilizamos para a elaboração dessas histórias, né? Então, que Deus abençoe todos nós e até a nossa próxima história.